Entendeu? Eu tô falando de uma mulher que muitas vezes está em casa agora falando, nossa, mas é engraçado, eu tenho uma sensação de que falta alguma coisa entre eu e o meu filho. E aí, com o passar do tempo, você fala, você começou a amar a sua filha? Não. Esse mito do amor materno, de que basta gerar para amar, não é. É tudo igual? Filho é tudo igual? Não, não é, Rufus. Quando eu cheguei em casa com ela do hospital nos braços, então, no caso das mulheres que acontecem de não ter uma conexão afetiva com seus filhos, você pode ter certeza que durante a gestação essa mulher Eu recebi essa carta de uma seguidora que não quer se identificar. Vamos ver o que ela falou. Rufus, não sinto amor pela minha filha. É muito difícil admitir isso, mas essa é a realidade. Ela tem 11 anos, foi planejada, mas depois que ela nasceu, sei lá, o santo não bateu. É óbvio que eu não a maltrato, cuido dela direitinho, e ela nunca vai saber disso pela minha boca. Ela é muito apegada com o pai. Já eu não me interesso muito por sua vida. Uma vez me disseram que fomos inimigas numa vida passada. Me sinto culpada demais por sentir isso. Ou melhor, por não sentir o tão falado amor incondicional que todas as mães dizem sentir. Será que existe alguma solução para isso? Quem leu essa carta pra gente foi a Patrícia, que é atriz. E aqui do meu lado tá a Lucy, que você já conhece, que é terapeuta. Lucy, o que passa na cabeça dessa mãe que tem certeza que não ama a filha dela? olha, passa todo tipo de pensamento, até, né, de que ela é uma pessoa, um monstro, de que ela é uma pessoa normal, que tem algum problema com ela. Passa de tudo, sabe? De que onde já se viu, né, a gente não amar o próprio filho. Então, é um sofrimento carregar isso, sabe? E não encontrar uma explicação pro fato de achar que é só uma questão de não amar, como se a gente pudesse definir, né? Como a gente pudesse decidir quem a gente ama ou não, mesmo se tratando de filho. E é possível uma mãe não amar o filho? Porque no caso dela exatamente ela fala, ela cuida, ela quer ver bem, mas ela não ama. Ela não parece que não desenvolveu um vínculo, né? Então, cientificamente, a gente tem uma explicação para isso. É muito importante que a mulher, durante a gestação, ela produza 2 hormônios fundamentais para essa conexão afetiva acontecer. É a prolactina e a ocitocina. A ocitocina, ela é mais divulgada, é mais falada, como o hormônio do amor, né? Mas, na verdade, ela produz a conexão com o outro ser. Sem a ocitocina, a mulher seria capaz de matar a própria cria, porque ela não conseguiria ver o filho como um ser. Era como se fosse uma patologia, uma doença que ela teve, entendeu? E que se materializou ali na hora do nascimento, e por conta disso ela não teria o menor problema em exterminar aquilo. Então é muito importante, quando a gente pensa em gestar no ser humano, pensar que essa ocitocina tem que acontecer antes do ato, para preparar a mulher. Por isso que a gente fala, e não é frescura isso de que a mulher precisa mesmo de preliminares, e as preliminares não é apenas no momento, mas é no decorrer do dia, sabe? Uma mensagem, um oi, que vai fazendo com que essa ocitocina seja liberada no corpo dela. Então, no momento do ato em si, ela já está totalmente entregue, né, àquela sensação, ela se relaxa para aquilo, acontece o ato, ela fecunda. A partir do momento que ela fecunda, o próprio organismo dela vai começar a produzir em escalas assim gigantescas. Então, no caso das mulheres que acontecem de não ter uma conexão afetiva com seus filhos, você pode ter certeza que durante a gestação essa mulher não produziu, ou se produziu foi baixíssimo a quantidade necessária para esse hormônio,
né, de ocitocina e prolactina. Então isso que acontece da mãe não sentir esse amor pela filha pode ter começado na hora que a filha estava sendo feita. Pode. Porque assim, Rufus, às vezes eu estou tendo uma relação sexual só pelo prazer, não para ter responsabilidade. É que a gente tem essa fantasia do amor materno, né? Esse mito do amor materno, de que basta gerar para amar. Não é. Amor é puramente químico. Independente das literaturas, do que a gente escuta falar por aí, esse romantismo todo, se não houver química, né? A gente sempre fala isso, se não houver química, não acontece. Isso não tem nada a ver com narcisismo. Não. Nada a ver. Não, nada. Entendeu? Porque quando a gente pensa assim, uma mãe que não ama a filha, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Ah, então, mas aí a gente tem que avaliar as situações, entendeu? Porque no caso, por exemplo, dessa mulher, né? Você vê que é uma falta de química com o filho. Ela cuida. Mas ela cuida. Então imagina todo o esforço que ela tem que fazer. Ela quer ver bem. Então, e eu diria que esse esforço realmente é o amor. Ela pode até não ter se tocado disso. Mas quando eu me esforço para cuidar de um outro ser humano, passando por cima de vários conflitos internos, ela realmente ama essa pessoa. Não da forma com que ela acha que deveria amar. Ela tem um outro tipo de amar essa criança, mas com certeza ama. Porque muitas teria feito o quê? A gente escuta falar em infanticídio, que matam seus filhos logo após o parto, tá ligado às depressões pós-partos, né, puerpério, mães que abandonam, enfim. Não é o caso dessa mulher. Então, ela se esforça, ela tá construindo um amor com esse filho, de uma forma diferente. Muito longe da convencional, ou do que a gente acha que é natural. A gente estava conversando antes, né? Eu peguei e comentei com você. Eu tenho 6 filhos. Meus 4 primeiros foram meninas, né? E na minha 4ª filha, eu tive um problema assim. No meu caso, eu engravidei com o DIU, né? Eu engravidei da minha 4ª filha usando o DIU. Eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já estava com mais de 6 meses de gravidez. Misericórdia, Jesus. A menstruação vinha normal, enfim. Só que eu passava muito mal e numa dessas eu fiquei internada. O médico achava que era pancreatite, porque a minha menstruação vinha normal, né? Eu tinha o DIU, então eu lembro que ele sempre colocava o exame de gravidez do lado. Ele falava, não é gravidez, é qualquer outra coisa, né? Até que numa dessa, internada, a médica veio fazer ultrassom e ela falou, mãe, é que o pezinho do nenê tá comprimindo o seu estômago. Eu falei, que nenê? Eu falei, você é doido da cabeça? Você bebeu gasolina? Eu falei, não é nenê, eu tenho o DIU, tô menstruada, né? Ela, não, isso aqui é um bebê. E eu não conseguia ver. Eu falei, isso é um tumor, é um cisto, é qualquer coisa, menos um bebê. E ela, não, olha aqui, não sei o que. Eu não conseguia ver um bebê. Primeiro porque eu não estava realmente preparada. Eu tinha passado muito mal da minha 3ª gestação e eu falava, eu não quero mais. Eu não quero mais saber de filho. Eu tinha dado todas as roupinhas, sabe, assim, conforme a Caterina ia crescendo, eu já chispava, eu falei, não quero deixar nada atraindo nada, né? Então eu fui pega de surpresa, fiquei com um pouquinho de gestação consciente, quer dizer, menos de 3 meses. Eu não conseguia comprar uma peça de roupa para essa minha filha. Eu entrava na loja, eu pegava na roupa de bebê, começava a chorar, que nem uma louca, né? E não conseguia. As pessoas que fizeram isso por mim, começaram a comprar as coisinhas, e eu ali, tipo, não, eu não acreditava. Eu falei, não é. Até o último minuto eu falei, não é. Quando a minha filha nasceu, parto normal e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa com ela do hospital, nos braços, meu marido, me deu uma coisa tão ruim, Rufus, mas tão ruim, um sentimento tão ruim, que eu olhei pro meu marido e eu falei pra ele, pega essa criança e leva ela embora daqui. Ele se assustou, porque ele falou, como assim? Né? E eu não conseguia nem me referir, tipo, pega a nossa filha. Não, era essa criança, eu não conseguia ver vínculo nenhum. Falei, leva ela embora daqui. E ela, meu marido viu que eu tava falando muito sério, porque eu tava assim, com muito medo de mim, do que eu seria capaz de fazer com aquela criança.
E ele levou para casa da minha sogra. Essa minha filha ficou lá praticamente até o segundo mês de vida. E eu pensava, eu me cobrando, lógico, em casa, falava, mas como? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu tenho já as outras meninas, por que, né? O que está acontecendo? Não é uma questão assim. Eu também me cobrava. Também não entendia naquele momento o que estava acontecendo. Porque a cobrança era tanta, a sociedade cobra, né? Todo mundo, como assim? Que horror! Como que uma mãe não gosta da filha? E aquilo na minha cabeça uma loucura. Foi quando eu resolvi me tratar. Eu resolvi procurar ajuda para entender o que estava acontecendo. Eu já, como terapeuta, eu já tinha ouvido falar de depressão pós-parto e tudo mais. Fui atrás. Mas eu também fiz uma pesquisa pessoal. Eu fiz uma pesquisa para minha satisfação, entendeu? Eu queria entender. Então eu fui pesquisar. Foi quando eu vi essa questão do mito do amor materno, eu vi a questão da prolactina, da ocitocina. Então as coisas foram se encaixando. Eu comecei a fazer um tratamento, né? Na época, um acompanhamento psiquiátrico. Eu precisei tomar alguns hormônios também, que eu na época não estava tendo. E aí, com o passar do tempo, você fala, você começou a amar sua filha? Não, não. Meu marido começou a trazer ela aos poucos para casa, então ficava lá comigo. Ele não saía de perto de mim enquanto eu estava com ela, né? E eu fui gostando dela como criança. Eu não enxergava ela como filha. Eu olhava para ela, é uma criança, e como uma criança, a gente cuida, a gente respeita, a gente tem cuidado, assim, né, de manusear tudo. E aí ele foi trazendo, aí ela foi, deixa ela dormir aqui hoje. E por sorte, essa minha filha era uma figura. Ela era muito bonitinha, muito engraçadinha, sossegada, assim, não chorava, era uma criança mansa, sabe? Parece que até sente que se dá um choro ali, não sei o que acontece. Então ela facilitou também esse nosso relacionamento. Aí ela foi crescendo, uma menina engraçadíssima, ela fazia umas caretas, ela fazia umas coisas assim, que eu comecei a rir, eu comecei a baixar a guarda, eu vi que não tinha problema nenhum. E que assim, demorou muito tempo para eu tratá-la como filha. Eu tratava ela como uma criança, entendeu? Que ela era, né? Dava os cuidados e tudo mais. Quando ela foi crescendo, ela tinha um outro lado dela também que era muito triste, muito tristonho. Às vezes você olhava para ela, tinha uma lagriminha escorrendo, você falava assim, Carol, o que foi? Ela fazia assim para mim, não sei, sabe? Mas é óbvio que também sentia, né? De uma certa forma. Quando ela atingiu uma certa idade, lá por volta dos 7, 8 anos, eu comecei a conversar com ela, eu comecei a explicar algumas coisas para ela, dentro da capacidade dela de entendimento. Olha, Carol, a nossa relação, ela começou de uma forma diferente, né? A mamãe, quando foi saber que você estava na minha barriga, né? Foi tudo muito tumultuado, eu não estava preparada para aquilo, não estava mesmo. Eu tinha colocado um DIU para durar 8 anos, e entre a última gestação e a Carol foi menos de 2, então não estava preparada. E eu fui conversando, eu fui explicando para ela, eu falei, mas olha que coisa legal, o nosso amor é diferente. O das suas irmãs é como se eu não tivesse alternativa, sabe assim? Nasceu amando. E com a Carol não, a Carol me ensinou que eu posso construir o amor. E eu posso construir um amor totalmente diferenciado, baseado nesse respeito, né? E até hoje a gente fala sobre isso. Hoje ela já é mãe, né? Então eu sou avó através dela. E ela entendeu que amor é uma construção diária também. Está muito mais ligado ao respeito do que ao sentimento. Mas vocês construíram. Construímos, entendeu? Mas é o que eu te falei, assim, você fala, nossa, é tudo igual? Filho é tudo igual? Não, não é, Rufus. Vai depender da fase em que você está, do que a mulher está, entendeu? Tem uma fase que ela está aberta à maternidade e tudo funciona. Então imagina que é o momento certo, né? Motivo certo e forma certa. Perfeito, isso é matemático, mais com mais vai dar mais. Agora, não é o momento certo. Entendeu? Motivo errado e forma errada, vai dar errado. Claro, eu tava até com um DIU pra não ter, né? Exatamente. Tava me protegendo, não sei se é essa palavra, tava me prevenindo pra não ter.
tava repelindo mesmo. A palavra era essa, eu não queria mesmo. Eu já ficar muito traumatizada das minhas outras gestações, assim, complicações de parto e tudo. Você se sentia culpado? Muito. Porque, cara, você por si só se culpa. Aí vem as outras pessoas ainda te ajudar a se culpar. Mas te falavam? Falavam. Nossa, mas você não acha estranho? Como assim? Ah, mas aí as pessoas justificam com outras teorias, né? Teorias teológicas, Espiritual, assim, espirituais. coisa de outra vida. Quer dizer, a gente fica tentando encontrar uma explicação. No meu caso, a explicação que mais teve lógica foi essa explicação química. Que eu falei, cara, eu não estava preparada mesmo para outra gestação. Eu tinha bloqueado. Então, é como se eu sentisse que a minha filha tivesse me traído. Sabe assim, me traíram. Como assim? Me sacaneou, tipo, né? Me enganou. Eu me senti assim, como se ela fosse uma inimiga minha, né? Então eu precisei. Porque o problema não era com ela, com a personalidade dela, né? Ao contrário, a personalidade dela te conquistou. Então, foi isso que eu te falei. Ela me conquistou pelo jeitinho dela e eu fui permitindo ser conquistada por ela. E no seu caso, que é uma exceção, porque você teve seu marido do lado como amigo mesmo, né? Sim, o meu marido sempre fazendo esse intercâmbio, né, entre nós, esse intercâmbio afetivo, ele sempre me mostrando qualidades dela. Ele falou, olha como que ela não sei o quê, né? Porque eu preferia nem observar, nem ficar prestando atenção nela. Exatamente igual a nossa amiga, exatamente o que ela escreve. E eu deixava muito por conta do meu marido. É como se eu falasse, toma que a filha é tua. Sabe? Eu sentia assim. E ele sempre foi um pai carinhoso, muito atencioso, então isso me ajudou bastante. Mas que era assustador, às vezes eu olhava para mim no espelho e eu falava, você é um monstro, não é possível, o que está acontecendo? Então, para essa mulher, o que eu digo para ela assim, antes de ficar aí se culpando, procura ajuda, vai entender esse processo, vai fazer sentido para você esse processo, né? Mas eu acho que o mais importante já está acontecendo, que é a questão dela cuidar dessa criança. Isso já é uma forma de amor. Não é um amor romantizado, é um amor necessário. É um amor que a gente chama de amor solidário, tá? É uma compaixão, talvez, que ela tenha, uma empatia, mas não o amor romantizado. Esse mito, né, de que a mãe, é um amor incondicional. Mãe não ama incondicionalmente coisa nenhuma. Ela enfia na cabeça dela que ela tem que amar incondicionalmente, mas não é. Se o filho não corresponde também, meu bem, a gente se cobrar porque a gente não ama 24 horas uma pessoa, entendeu? Porque 24 horas eu não estou aqui encantadíssima por aquela pessoa, é muito desumano, porque nós temos essas variantes, entendeu? Você ama a forma com que a pessoa te trata. É isso que você ama. Se aquela pessoa não está te tratando bem, você não ama. Você pode estar dependendo dela, atrelada a ela, mas não amar. Então a mãe, por mais maravilhosa que seja, por mais cuidadosa, por mais amorosa, ela não tem obrigação de amar incondicionalmente 24 horas por dia. O fato dela não amar incondicionalmente 24 horas por dia não faz dela uma pessoa terrível, horrível e uma mãe péssima. Até porque, Rufus, algumas mulheres não vão poder se dar ao luxo, sabe, de ter esse amor romântico pelos filhos. São mulheres que têm uma vida duríssima, sabe, que têm uma missão, né, uma coisa, sei lá, para buscar suprimento, buscar tantas coisas que ela não vai ter tempo nem para amar esse filho. Mas com certeza ela vai criar uma outra forma para isso acontecer. Então eu não posso simplesmente julgar ninguém. Quem costuma julgar uma pessoa é porque não pensa. Porque se você parar para pensar, você não tem a cara de pau de julgar ninguém. Você vai entender que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma necessidade. Lógico que eu estou falando de mães que não praticam violências com seus filhos. É outra coisa. Outra coisa. Não estou falando de comportamentos sádicos, nada disso. Nada a ver. Entendeu? Estou falando de uma mulher que muitas vezes está em casa agora falando, nossa, mas é engraçado, eu tenho uma sensação de que falta alguma coisa entre eu e o meu filho.
É mecânico. Sabe quando vira mecânico? Eu vou lá, eu dou comida, eu dou banho, mas falta o afeto. E o afeto não é algo que eu determine que eu vá ter. Entende? Não é uma questão de querer, é poder, que nem os livros de autoajuda diz. Basta você querer que você terá. Não é. Essa química do ser humano, principalmente a química cerebral, é algo que não depende de você. Então a pessoa começar a falar, poxa, então não depende só de mim? Não, não depende. Eu sempre falo que uma das coisas mais cruéis que eu posso dizer para um ser humano é que só depende dele. Sabe? Olhar para você e falar, nossa, mas só depende de você, Rufus. E você fala, mas e aí, o que eu faço com isso? Como assim só depende de mim? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa, já vai deixando o comentário aí embaixo que a Lucy vai responder.